Um testemunho maravilhoso, né? Deus é bom. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Pedindo com fé, crê que você pedir. O que você clama, se você pedir, você crê, você vai receber. Amém? Quero compartilhar com os irmãos aqui uma mensagem, a partir de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Que o Senhor te abençoe ricamente. Espero que você tenha descansado nesse feriado. Agora retomar a vida novamente. Uma grande alegria, né? Alguns não teve feriado como eu. Trabalhou o tempo todo, está valendo. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 40, é uma passagem muito conhecida, mas é um texto que fala conosco para a gente usar a nossa fé. E aconteceu, quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E este chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, ou do seu manto, e logo estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conhecido de mim saiu o estúdio. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente, ela será salva. Sentai, irmãos. Irmãos, lá em Romanos 12, versículo 3, eu cito muito esse texto, e lá diz que Deus repartiu a cada um fé. Deus te deu uma fé que lhe é particular. Esta fé só serve para você. A sua fé, irmã, não serve para o seu marido. A sua fé, irmão, não serve para a sua esposa. A sua fé, filho, não serve para o seu pai. A sua fé, pai, não serve para o seu filho. Deus pode até abençoar o outro através da sua fé, mas a sua fé é sua, é algo particular entre você e Deus. Então Deus te deu essa fé, só que ter fé não é garantia de vitória. Quando as pessoas que lutam, fazem de tudo para ir para a faculdade, amargam 4, 5 anos na faculdade para ter um diploma, irmão Silvério, que depois não vão usar esse diploma a nada. Foi porque foi mal feita a faculdade? Foi não. É porque ele aprendeu, ele entendeu, ele se formou, mas não pôs em prática. Você tem fé, você tem que colocar ela em prática. Esse texto aqui, irmão, é interessante, que Jairo diz o texto aqui, que no Lucas 8, versículo 40, Jesus voltou e a multidão recebeu, pois todos estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Só que a multidão estava chegando, e já queria falar assim: vai lá curar minha filha. Só que alguém que foi até Cristo e não pediu nada. Simplesmente foi: eu vou lá e vou pegar a minha bênção. Eu vou lá e vou ser curada. Aquela mulher não foi pedir para Jesus orar por ela, não.
Ela foi lá, ela bolou um plano na sua mente. Já que eu estou enferma, não posso tocar em ninguém. O Senhor não pode tocar em mim. Se eu tocar em mim, eu fico imundo. Quem tinha uma lepra ou fluxo de sangue, que era hemorragia, se alguém tocasse naquela pessoa, ficava imundo também, segundo a lei. Ela falou: quer saber? Eu vou tocar só na barra do manto daquele homem e eu vou ser curado. E foi lá e colocou. Ou seja, ela foi lá e pegou. Ela usou a fé que ela tinha e foi lá e conquistou o que ela queria. Quando Jesus diz: olha, eu sei que de mim saiu a virtude, de mim eu bem sei que saiu o poder, a virtude, eles estavam dizendo: olha, alguém me tocou diferente. Em outro texto, Pedro fala: Senhor, a multidão te oprime. Como é que o Senhor quer que a gente saiba que te tocou? Tem um monte de gente tocando. Jesus diz: não, foi algo diferente. De mim saiu o poder. Alguém foi abençoado, alguém foi curado. Você pode sair daqui hoje abençoado, curado, liberto, com um casamento restaurado, abençoado, se você crer. Então, Deus te deu uma fé particular. Agora a gente volta nesse texto novamente. Lá em Tiago 2, 17, 18, irmãos. Tiago fala algo muito interessante que eu sinto muito também sobre a fé. Eu estou falando sobre fé. Use a fé que Deus te deu, senão outra pessoa vem e toma a sua vida, ou passa na sua frente. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Alguém fala: eu tenho fé. Ah, você tem fé? Me mostra a sua fé. Eu vou te mostrar o que eu fiz, as obras que eu fiz através da minha fé. Né? É preciso ter coragem para colocar a fé em ação. A mulher do fluxo de sangue teve coragem. Minha esposa estava me contando ontem, nós estávamos lembrando alguns fatos, que há algum tempo atrás, aqui em Catalão já, ela um dia chegou em Anápolis, o irmão dela falou: até parece que você mudou para os Estados Unidos, você não pega sol, para um lugar que não pega sol, porque você está ficando mais branca. Né? Mas é porque ela estava tão anêmica, com tanto problema, tão anêmica, que quando vinha a regra, ficava 15 dias ou 20. Ela perdia sangue 15 dias. E ela estava com uma anemia profunda. Mas o Senhor teve misericórdia e ela restaurou, Deus restaurou a saúde dela. Mas então, irmãos, e uma pessoa que perde muito sangue, ela fica fraca, não fica? Essa mulher estava fraca. Mas ela tomou força, não sei de onde, para ir de encontro a Cristo. Ela foi no meio da multidão e tocou na obra de Cristo. Ela arranjou força para empurrar a multidão, para abrir espaço. Eu preciso, eu tenho que tocar. E como ela tocou no manto, e o manto naquela época era grande, ela foi por baixo. Eu não dou conta de empurrar a multidão por cima, eu vou me arrastar por baixo. Irmão, quem quer ser abençoado se arrasta. Quem quer ser abençoado se humilha. Mas eu preciso ser curado, eu tenho que mudar a minha vida. Sabe por que muitas pessoas hoje não são abençoadas? Porque são arrogantes, não querem se humilhar diante de Deus, não querem se humilhar nem diante do ser humano. São arrogantes como Naamã, porque ele fez um plano, ele projetou na sua mente, quando a sua criada, a sua serva, que era sua escrava, fosse uma o Senhor, tivesse diante do profeta em Israel, ele seria curado. Ele imaginou: eu vou chegar lá com os meus vestes de general, no meu cavalo imponente, que naquela época tinha cavalo só o general, só os mais ricos. Os pobres andavam mudo e jumento no cavalo inferior. E ele ia chegar lá, e o homem ia colocar a mão sobre a sua cabeça, falar para ele, invocar o nome do seu Deus, ele ser curado, ele ser honrado. Só que o homem tem por trás da história, os irmãos conhecem. Ele não foi procurar o profeta, ele foi procurar o rei. E o rei ficou irado.
mandou ele embora. Alguém contou para Eliseu: olha, Naamã veio lá na Síria para ser curado, para ir embora. O que o profeta falou? Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Para ele não foi. Para ele foi uma humilhação. Eu achei que ele ia chegar diante de mim, eu nem vi esse profeta. Ele nem atrevia a ver. Eu achei que ele ia vir diante de mim, se colocar na minha presença, e pôr as mãos sobre mim, invocar o nome do seu Deus, nada disso. Ele disse: eu nem quis ver ele, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Só que era uma mensagem de cura, de libertação. E ele estava indo embora, porque ele queria ser honrado. Só que para você ser honrado, você tem que obedecer, irmãos. Deus não honra quem não obedece. Deus não honra aquele que não obedece. É por isso que a gente ensina, irmão, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Deus está te abençoando, Deus está te abençoando. Abençoa, seja fiel, ora mais, leia mais a Bíblia, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, ajude, porque Deus está te abençoando, você abençoando. Mas a pessoa levanta não quer se humilhar. Só que todos nós temos 2 ouvidos e uma boca só, não é? É para você falar pouco, escuta mais. Quem fala pouco, escuta mais é abençoado. E tinha um servo, um dos seus soldados, provavelmente, que foi com ele, da sua comitiva. Chegou para ele e falou: Naamã, se esse homem tivesse te pedido algo muito difícil, eu tinha feito? Tinha. Por que isso é uma coisa tão fácil, não está fazendo? Irmãos, às vezes o que Deus pede para nós é simples, mas é apenas uma questão de eu usar a minha fé, obedecer o que Deus está falando. E pelo jeito que foi lhe colocado através daquele servo, ele falou: rapaz, sabe a minha? Não vai custar nada mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E eu queria estar lá para ver os 7 mergulhos que ele deu. Que eu acho que toda vez que ele mergulhava, ele abria o manto para ver se a lepra, ou olhava para ver se a lepra tinha sumido. As 6 vezes. Na 7ª vez, quando ele abriu e olhou na sua pele, diz a Bíblia que ficou como a de uma criança, toda restaurada. Não é criança com brotoejo, não. Criança não está toda limpa. É a pele toda limpa, perfeita, sadia. Então aquele homem usou a sua fé, ele obedeceu a palavra do nome de Deus. Aí ele voltou lá para agradecer. Aí sim ele viu o profeta. Porque ele ele foi agora sem arrogância. Ele foi lá e se prostrou. Olha, muito obrigado, seu Deus. Como Eliseu não aceitou a adoração, então permite-me levar uma carga de terra, porque eu nunca mais vou oferecer sacrifício a outro Deus, senão o Deus de Israel. Aquele homem chegou agora com humildade. Não é aquele homem arrogante mais. Deus não atende pessoas arrogantes. É por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E quando ele erra, ele se humilha. Quando ele errou, ele se humilhou. Então é preciso ter coragem de colocar sua fé em ação. Porque o centurião, ele simplesmente colocou, por exemplo, algumas pessoas colocou a fé em ação. Lá em Mateus capítulo 8, conta a história de um centurião. Esse centurião tinha um problema de saúde. Esse centurião chegou ao Senhor, ele tinha um criado, lá em Mateus capítulo 8. Esse centurião tinha um criado que estava muito doente, muito mesmo. E ele, Senhor, Mateus 8,6, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Jesus falou assim: eu vou lá dar saúde para ele, verso 7. Aí no verso 8 ele disse: Senhor, não sou de dinheiro debaixo do meu telhado, mandando uma palavra só, e o meu criado vai ficar curado. Eu sou de autoridade, diga ao soldado: faz isso, ele faz. Faça isso, ele faz. Amém? Verso 10: maravilhou-se ouvindo isso, e disse que o seguiam. Em verdade eu digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O centurião tinha um problema. O
Seu criado que ele amava estava doente, paralítico, enfermo. E ele vai para Cristo. O Senhor quer uma palavra só. Para Deus mudar a sua vida, é uma palavra só. É uma palavra só. Mas quando Deus mudou a vida do profeta Eliseu, foram poucas palavras. Se não me engano, foi 3 palavras. Elias pegou o manto e jogou sobre ele e falou assim: vem, segue-me. Só. Vem, segue-me. Você sabe o que tem que fazer. O que Eliseu fez? Se alegrou. Eliseu era boiadeiro, era lavrador. Lavrava com 2 juntas de bois. Ele arava a terra. O que ele fez? Matou os bois, queimou a trave. Então, a partir de hoje, esse negócio de lavrar a terra acabou. Eu vou agora pregar o Evangelho. Eu agora vou fazer a vontade de Deus. Eu vou agora ser discípulo do profeta Elias, o homem que fala com Deus. Eu quero falar com Deus também. Então Eliseu, foram poucas palavras. Para Deus mudar a sua vida, poucas palavras também. Você tem apenas que colocar a sua fé em ação. Assim como Davi colocou sua fé em ação. Davi é um dos homens mais conhecidos de Israel. Em todas as igrejas, em todo lugar onde é pregado o reino de Deus, Davi é um dos mais conhecidos. Porque ele enfrentou um gigante com 16 para 17 anos. Com a funda, uma tiradeira e uma pedra. Sem nada. Sem escudo, sem arma, sem nada. Davi não tinha nem espada para matar o gigante. Para matar o gigante, ele tinha que derrubar o gigante. E ele matou o gigante com a própria espada do gigante. Davi teve uma fé tremenda. Davi, foi rei já há 40 anos. Do ano 1010 a 970 ele reinou em Israel, antes de Cristo. Só, irmãos, Davi foi tão usado por Deus que ele tomou Jerusalém e a tornou a capital do reino. Ficou chamando a cidade de Davi. Ele levou a arca para lá. Ele restaurou a adoração a Israel. Ele ampliou o reino. E outra coisa que ele fez, Davi era um líder. Davi, antes de conquistar o reino, e antes de receber o reino, ele conquistou o exército. Sabe quando ele fugiu de Saul? Porque Saul teve inveja dele, tentou matá-lo. Quando você começa a ser usado por Deus, muitos vão ter inveja de você. Saul tentou matá-lo, então Davi corre, foge. Os irmãos conhecem a história. O que Davi faz nesse inteirinho que ele fugiu de Saul, em torno de 10 anos mais ou menos? Ele assumiu o reinado com 30 anos. Durante de 8 a 10 anos, Davi fugiu de Saul, talvez mais. Nesse inteirinho ele conquistou o exército. Todos os homens que eram amargurados, que estavam revoltados com o reino de Saul, se juntou a Davi. Davi os liderava. E Davi, com esse exército, pequeno exército, ele conquistou o mundo. Porque era homem de Deus. Homens valentes e revoltados se juntaram a Davi. Você precisa agir como rei e antes assumir o reinado. Davi agia como rei e antes assumir o reinado. Ele liderava um exército de homens malignos. Não eram convertidos. Diz a mim que eram pessoas revoltadas. Davi liderou eles e eles obedeciam a Davi. Davi agiu como rei. Você tem que agir como você quer conquistar. Você tem que agir da maneira que você quer ser. Já contei isso aqui uma vez. Estou lembrando aqui agora. Minha sobrinha, um dia o namorado dela, ele sempre mandava para minha sobrinha, Cristiane, colocar o dízimo. Naquela época dos envelopes, hoje em dia mais valia online. Né? E ela nunca teve curiosidade. Um dia ela pegou e abriu, ela só um pacote para bem grandinho, ela abriu. Falou: nossa, você não é tudo isso. Não é tudo isso. Eu dou o dízimo do salário que eu quero ter. Você testemunho dele. Isso é da Deus eu não dou dízimo daquilo que eu ganho, daquilo que eu tenho vontade de ganhar. É
pessoal da pessoa. E ele foi crescendo e prosperando. Então você tem que agir como você quer que as pessoas te vejam. Haja como filho de Deus que você é. Haja como servo de Deus que você é. Você representa o Criador dos céus e da terra. Você é filho e filha de Deus. Para de agir como derrotado. Irmãos, a derrota na nossa vida é temporária. Todo mundo vai ter uma derrota temporária. Todos. Davi teve muitas. Mas ele se reanimava quando lá em Siclag, quando tomava a cidade, suas mulheres, quando tomou a sua família. Diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor. Reanimou no Senhor, orou, buscou o Senhor e conquistou tudo de volta que ele tinha perdido. Porque se você animar no Senhor, a vitória vai vir. Amém? Haja como filho de Deus. Aqui, como nós lemos, Jairo estava com problema. O texto que nós lemos aí mostra que esse homem tinha a sua filha que estava com muito problema. Ele era o príncipe da sinagoga e ele se prostrou, verso 41, aos pés de Cristo e rogava que fosse em sua casa curar sua filha. Só que o negócio demorou, porque a multidão apertava Cristo. A mulher do fluxo de sangue chegou, procurada. Jesus quis que ela testemunhasse na frente da multidão, para que Cristo pudesse dizer: vai, filha, a tua fé te salvou. Estava você a sua fé em Cristo Jesus. Então Jairo, a coisa demorou. E alguém chegou a notícia: não precisa amolar o mês mais não. A filha morreu. O que Cristo falou? Calma, tenha fé que a sua filha vai ser salva. Essa é a mensagem que Deus tem para você hoje. Tenha fé, acredite. Nada está perdido enquanto você tenha fé. Você precisa tocar na hora de Cristo hoje. Tenha fé, tenha calma. Pare um pouquinho, ore, busque o Senhor. Se for preciso sair para chorar, como já se falou, saia para chorar. Não tem importância, mas saiba que cada lágrima que você deposita aos pés de Cristo, diz a Bíblia em Apocalipse que o anjo pega ela e leva para o Senhor. Cada vez que você chorou, que você lamentou, o anjo veio colher o seu coração e as suas lágrimas estão depositadas diante de Deus, e na hora certa Deus vai agir, porque você tem fé. Se você tem fé, milagre vai acontecer. A vida pode voltar lá no seu lar. Cristo disse para ele, tenha fé, que no versículo 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, creia, a vida vai voltar lá na sua casa. Não importa o que seja, financeiro, espiritual, material, quer seja um problema conjugal, alguma coisa que está te atrapalhando. Se você tiver fé, Deus vai resolver. Mas você tem que fazer você vai ter que mergulhar 7 vezes como Naamã. Talvez você vai ter que passar pela fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, para Deus provar a sua fé e você ser abençoado e Deus ser glorificado. Talvez você vai ter que entrar na cova dos leões, como Daniel. Talvez para que quando você sair, Deus vai ser honrado. Bem, temos em peça aqui, está muito bem. Então, existe um Deus que pode todas as coisas.